noite formal a todos. Estamos aqui para mais um bate-papo da nossa série Vamos Falar sobre Eletrotécnica, hoje apresentando o tema da instrumentação industrial. Então, os nossos bate-papos são organizados pelo curso técnico em Eletrotécnica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, sendo uma conversa informal e descontraída para a troca de experiências e informações. É um prazer tê-los todos aqui. A participação de vocês é muito importante. Agradeço a presença do nosso palestrante em ter aceito trazer esse conteúdo para todos nós, aos professores presentes, aos nossos alunos, ex-alunos e todos os demais convidados que estão compartilhando esse tempo aqui conosco. Já aproveito para frisar que no site do nosso curso de Eletrotécnica, que o endereço está disponível no chat, vocês vão encontrar assuntos de interesse, o cronograma dos próximos eventos e as gravações das palestras passadas, onde foi permitido. Para organizar a noite de hoje, convido o professor Moisés para nos passar algumas informações. Em seguida, farei a apresentação do nosso palestrante para iniciarmos a sessão de hoje. Por favor, professor Moisés, a palavra está contigo. Obrigado, professor Marco. Então, uma boa noite formal, é com alegria, né, com satisfação que recebemos todos aqui na sala. Então, sintam-se abraçados e acolhidos pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O bate-papo, né, está vinculado, essa ação está vinculada a um projeto de extensão, que é um encontro de amigos que gostam da eletricidade, gostam do mundo da eletrotécnica, para debater, para discutir, para trazer assuntos relevantes na vida do estudante, do profissional da elétrica. Né? O intuito é esse dessa ação de extensão: discutir, debater, aprender em conjunto, né? Criar conhecimentos compartilhados no ramo. Em relação às perguntas, ficam né, à vontade, é um bate-papo. Abre o microfone, escrevam no chat, direcionam para o Fernando, sem problema nenhum, né? Sintam-se bem em fazer as perguntas, dúvidas, questionamentos. Esse é o intuito. Em caso de dúvidas, né, dos assuntos aqui abordados nessa noite, sintam-se à vontade, entrem em contato com o curso de Eletrotécnica via os canais institucionais de comunicação. Para quem ainda não é estudante da rede federal, fica aqui o convite, né? Venha estudar conosco uma educação diferenciada, desde o integrado, subsequente, graduação, pós-graduação. Estamos presentes aí em 16 municípios do estado do Rio Grande do Sul, as principais regiões do estado, né? O IFRS, enfim, tem a sua missão, e é importante nós, como profissionais da área técnica, estudantes e professores, ter, claro, a missão do Instituto Federal, né, que é ofertar uma educação profissional, científica, tecnológica, inclusiva, pública, gratuita e de qualidade, né, promovendo a formação integral do cidadão. Então, a formação técnica e humana ao mesmo tempo, e elas duas se combinarem. A nossa programação é de aproximadamente 60 minutos, né? Ao convidado da noite, o Fernando já deixa registrado aqui o agradecimento do IFRS, do campus de Birubá, pelo carinho, pela disponibilidade, por trazer esses conhecimentos e compartilhar conosco. Então, um agradecimento formal. Retorno a palavra ao professor Marco, que conduzirá o bate-papo dessa noite. Muito obrigado, Moisés. Então, é com prazer que trazemos o palestrante de hoje, o técnico Fernando Cardoso, que possui formação técnica em eletrônica industrial e é responsável pela área técnica comercial da empresa Balmer do Brasil. É um profissional com 10 anos de experiência em vendas técnicas de produtos e projetos de automação industrial. Então, antes de iniciarmos, eu peço licença ao palestrante para que nossos professores possam fazer interrupções para esclarecer algum ponto que porventura possa ser interessante dar mais detalhes. Também reforço as palavras do professor Moisés para que mantenha os microfones desligados e escrevam as dúvidas no chat enquanto o palestrante está fazendo a apresentação, para que não ocorram interrupções.
e assim que possível nós direcionamos as perguntas para serem adequadamente tratadas. Então, muito obrigado a todos. Eu passo a palavra, então, para o Fernando, e em breve nós iniciamos o nosso bate-papo. Então, obrigado, Fernando, a palavra está contigo. Obrigado Marco, Moisés, a todos os professores aí, a oportunidade é toda minha aí, agradeço muito o espaço aí, para estar mostrando um pouco aí do meu trabalho, né? Enfim, gostaria então de começar aí a apresentação para vocês, compartilhar minha tela para vocês, me avisem se carregar. Agora sim. Agora foi? Ah, perfeito, pessoal. Bom, sim. Vamos de novo, então, pessoal. Bom, só recomeçando, então, meu nome é Fernando, né? Sou representante técnico comercial da Balmer Group, no caso aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui no Brasil, a Balmer do Brasil, né? Enfim, como o Marco comentou, né? Queria mostrar um pouco da empresa para vocês, um pouco dos nossos recursos de tecnologia e da área de instrumentação, né? De novo, agradecer os professores aí pelo espaço, né? Me colocar à disposição aí, podem me interromper se precisarem aí, tirar alguma dúvida enquanto eu estiver comentando aqui, apresentando para vocês, certo? Bom, vamos lá então, falando um pouco então da empresa. Deixa eu só passar aqui. Bom, falando um pouco então, acho que agora passou demais, só um minuto. Aqui. Falando um pouco então da empresa, né? A Balmer é uma empresa suíça, né? Nasceu em Frankfurt, na Suíça, né? Há 65 anos atrás, né? Uma empresa já com bastante tempo no mercado, né? Aqui fala um pouco aí do que a empresa trabalha muito no mercado, né? A empresa possui uma posição de liderança como empresa inovadora, né? No campo de tecnologia de sensores, né? A empresa até hoje continua em mãos familiares, atualmente estamos na segunda geração da família, né, que fundou a empresa, né, atualmente da família Witz, né, atualmente o nosso atual CEO é o Oliver Witz, filho do fundador da empresa, né. Continuamos com raízes suíças, independentes, né, e internacionais, né, independentes porque a empresa é uma empresa não de capital fechado, mas hoje mais da metade da empresa é do atual CEO, né, e o restante são de diretores da empresa, então é como se fosse 100% familiar a empresa, né. Bom, a gente gosta muito de falar dos nossos valores, né, dos nossos 3 P's, né, que é parceria, precisão e pioneirismo, né. Isso é o que a empresa emprega muito no mercado, né, como, enfim, a base da nossa cultura corporativa, como a gente fala ali. Então, a gente combina o espírito familiar e mente aberta aí para estar sempre evoluindo, né. Bom, como eu comentei, a empresa nasceu em Frankfurt, na Suíça, né, atualmente tem aproximadamente 2.700 colaboradores no mundo, em 38 localidades, 19 países, né. Esse certificado de B Rating aqui é um certificado de estabilidade financeira com uma alta nota de crédito no mercado, né. O faturamento anual da empresa é 400 milhões de francos suíços aproximadamente. Vou ser bem rápido aqui nessa parte institucional da empresa, tá, pessoal? Para a gente poder falar um pouco mais da parte técnica depois. Aqui um pouco das fábricas, né, da Balmer na Europa, né. Então, a gente tem a nossa matriz na Suíça, né, a Balmer Electric. Nós temos a Balmer AS na Dinamarca, que é justamente essas duas são as principais fábricas de sensores e instrumentação, que a gente vai falar um pouco. A parte de motion control, de encoders, inclinômetros, enfim, eu vou falar um pouco. Nós temos 4 fábricas na Alemanha, aliás, aqui fala de 3, mas aqui tem a 4ª fábrica da Alemanha, né? Então, a Balmer Hübner, Ivo, Taunheim, Electric, de novo, na Suíça, também fabrica alguns encoders, a Sensor System na Itália, né? E a parte de sensores de visão, né? Sensores e sistemas de visão, a Balmer Optronic na Alemanha também. Aqui um pouco dos marcos históricos da empresa, né? Em 52, a fundação da Balmer.
foi fundada pela família Balmer mesmo, na Suíça. Só que a família Witz sempre foi sócia e em 64 a família Witz assumiu a empresa, comprou, né, da família Balmer e, enfim, continuou tocando com a mesma razão social, digamos assim, né? Então, em 96, a gente adquiriu a Balmer Evo, que é uma empresa de encoders em rede, né? Encoders em Ethernet, Profinet, enfim. Em 2002, o grupo Balmer adquiriu a Taunheim e a Hillminer Berlin, né? Que são outras duas empresas de encoders, né? Então, hoje, falando um pouco de fábricas de encoder, aí, com certeza a Balmer está no top 3 do mundo, aí, com um arsenal de tecnologias aí de encoders. Em 2010, a gente começou aqui no Brasil, né, em São Paulo, capital, né? Em 2015, nos mudamos para Jundiaí, não está aqui, mas nos mudamos para o interior paulista, né? Em 2018, comecei eu aqui com a Balmer no Rio Grande do Sul e atualmente a gente já tem 10 anos aí de mercado no Brasil. Aqui um adendo é que a Hillminer Berlin, que é uma das nossas fábricas, ela é uma empresa que nasceu em 1934, então é uma empresa bem antiga e tradicional no mercado de encoders heavy Dutch. Eu vou falar um pouco mais depois, mas são encoders aí para aplicações pesadas aí em porto, mineração, siderurgia, né? Então vou explicar um pouco mais para frente. Aqui de novo os 3 P's, né, que a gente fala bastante, né? Parceria, pioneirismo e precisão, né? Realmente aí o que a gente mais emprega no mercado mesmo, aí está sempre próximos aos clientes, né, aos nossos fornecedores, inclusive também para ter uma alta qualidade, precisão nos produtos, né, robustez, né, isso é o que a gente mais emprega aí no mercado, aí nos nossos produtos. Aqui a estratégia macro de atuação da Balmer, né, que é a automação de fábrica, automação de processos, e, no caso, nos mais diversos segmentos industriais, aí, desde wind, como mostra aqui na parte de eólicas, é um setor muito forte nosso, a parte de trens aqui, né, agricultura, papel e celulose, né, aqui na parte de processos aqui, muito fortes em food and beverage, né, em alimentos e bebidas, né, então, aqui fala um pouco mais dos setores novamente, né, nós temos produtos e soluções dedicadas aí para cada segmento industrial. Aqui, então, a gente gosta de dividir a nossa linha de produtos só dando um overview geral da nossa linha, né? Em 6 grandes grupos de produtos, né? Que são a parte de, como eu comentei, de motion, né? Encoders, resolvers, tacogeradores, encoders com cabo, inclinômetros, né? Parte de sensores de medição e posição, sensores de medição 2D, 3D. O tema do nosso bate-papo de hoje, né? Instrumentação de processo, instrumentação industrial, né? Processamento de imagem, com sensores de visão e sistemas de visão, e sensores de força, deformação, células de carga, né, por final. Então, aqui mostrando um pouco aqui da linha de encoders, é uma linha bem grande, a gente tem desde aqui de encoders heavy Dutch, né, encoder para porto, mineração, siderurgia, encoders com alto grau de robustez, né, para aguentar ambientes e aplicações severas. Imagina com um encoder, não sei se é familiar para todo mundo que está ouvindo, né, mas o encoder, ele basicamente ele é um instrumento utilizado para medir ou a velocidade do motor, né, ele através de um trem de pulsos, ou a posição, né, para medir uma posição de um deslocamento, através do eixo do motor, né. Aqui é a parte de sensores de vibração, sensor encoder sem contato, para a mesma finalidade, encoders em redes industriais, aí, desde Profibus, Profinet, Ethernet, IP, Ethercat, enfim, outras redes aí, né, que muito utilizadas aí as famosas Field Bus aí, né, as redes de campo aí na indústria, e os encoders industriais aí mais comuns, né, encoders incrementais, absolutos,
né? Então, bastante coisa nessa parte de motion. Aqui, então, um pouco da parte de sensores de posição, medição, né? A Balmer tem todo o portfólio de sensores indutivos, que é para detectar peças metálicas, né? Capacitivos, que detecta massa, né? Poderia ser madeira, poderia ser água, né? Enfim, massa em geral, né? Definição física de massa. Sensores magnéticos, né? Para imagina detectar um pistão de um cilindro, enfim, né? Num movimento de uma máquina, de um eixo de uma máquina, né? Os sensores fotoelétricos, né, também, que muito utilizados aí, né, enfim, todos os modelos ultrassônicos também, né, muito utilizado em alimento e bebida, para detecção de objetos transparentes, detecção de nível num tanque de água, por exemplo, também, e sensores radar, né, que daí sensores radar são similares aos ultrassônicos, mas, porém, com ondas não sonoras, mas eletromagnéticas, né, com uma alta potência, que podem chegar aí a mais de 50 metros, né, de medição. Aqui, um pouco de sensores 2D, 3D, né, a gente fala um pouco da parte de sensores de detecção de borda, né, imagina que você tem um rolo de uma bobina de metal, que está desbobinando e entrando numa prensa, por exemplo, para fazer uma estamparia. Aqui nós temos sensores que não trabalham com um ponto, mas com uma linha. E daí essa linha, à medida que a chapa se desloca sobre essa linha, ele consegue fazer uma medição para ver o alinhamento correto da borda na entrada da máquina, né? Aqui a parte de sensores 3D, esses caras aqui, eles conseguem fazer como são 3D, né, conseguem pegar altura, largura e profundidade, eles conseguem gerar através de uma linha laser também, uma nuvem de pontos de um objeto. Eles conseguem realmente copiar um objeto através de uma linha laser, né, também aí gerando, como comentei, uma nuvem de pontos via software, né. A parte de sensores de visão, né, esses sensores aqui de visão, a gente emprega muito eles aí em setores aí de metal mecânico, né, para fazer uma análise numa peça, para ver se ela foi feita uns furos nela. Imaginem uma garrafa de Coca-Cola, na inspeção final da garrafa, se ela está com a tampa, se ela está com o nível correto de fluido dentro da garrafa, né? Depois eu posso mostrar um pouco mais sobre isso também, mas enfim. E sensores de cor e contraste aí para mais variadas aplicações também. Aqui o tema da nossa palestra de hoje aí, né? Do nosso bate-papo, né? A parte de instrumentação de processo, instrumentação industrial, né? Aqui a gente vai falar de transmissores de pressão, temperatura, umidade, vazão, não diz aí também, mas a gente vai falar de fluxo, né? Mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. Aqui, de novo, análise de imagem, né? Só que aqui com câmeras de altíssima resolução, né? Aqui sistemas realmente sistemas de visão mesmo complexos aí que são interfaceados aí com os controladores industriais aí, né? Com os CLPs, famosos CLPs, né? E aqui a parte de sensores de força, deformação, células de carga, sensores piezoelétricos, né? Esses caras aqui são utilizados para medir força, imagina na base de um tanque, para medir o que tem de carga dentro do tanque, de peso, né? Se ele está cheio ou está vazio, né? Por exemplo. Usados aí para medir, imagina uma prensa ou uma injetora de plástico, por exemplo, né? Quando a prensa vai fechar, ou quando ela vai bater, no caso, né, para medir a força nas colunas, né, e conseguir fazer uma intercalação perfeita de todas as colunas de fechamento da máquina, né. Então, as mais variadas soluções. Aqui um pouco da cobertura internacional da Balmer, né. Bom, e vamos lá, eu prometi que ia ser rápido aí na parte institucional da empresa, agora vamos falar então aí da parte de instrumentação, pessoal. Bom, instrumentação industrial, o que é, né? Para que ela serve? Bom, a instrumentação industrial é a ciência que estuda e desenvolve técnicas e aplicações
para adequação de instrumentos de medição, transmissão, indicação, registro e controle de variáveis físicas em equipamentos de processos industriais, né? Então, basicamente, um instrumento mede uma grandeza física, né? Por exemplo, o pessoal de eletrotécnica deve trabalhar bastante com multímetro, né? O multímetro, ele é um instrumento, né? Ele mede tensão, resistência, corrente, enfim, transistores e outras coisas mais, né? Então, ele é um instrumento de medição, né? E os instrumentos industriais, eles são para a mesma finalidade, né? Eles são usados aí para fazer medição de grandeza, como eu comentei, né? Então, grandezas industriais aí que a gente trabalha no chão de fábrica, né? Basicamente é temperatura, né? Pressão, nível, condutividade, vazão, fluxo, pH e mais algumas até. Enfim, e eles podem ser transmissores, né? Eles podem estar informando o CLP, por exemplo, assim, eu estou a 20 graus, eu estou a 25 graus, enfim, através de um sinal analógico, ou eles podem ser só um alerta, dizendo assim, ó, cheguei em 20 graus, cheguei em 30 graus, cheguei em 100 graus, né? Só realmente ele dá um on-off, um sinal on-off, né? Para o controlador saber que chegou numa determinada temperatura que está sendo controlada, né? Aqui, então, é uma aplicação bem comum aqui, né? Um transmissor de temperatura, né? Com uma conexão triclamp, que eu também vou falar um pouquinho mais sobre conexões depois. Bom, enfim, falando então das conexões, né? Existem vários tipos primeiramente, para falar de instrumentos, eu gostaria de falar antes das conexões, porque é muito importante saber como aplicar o instrumento antes de também só saber o que é um instrumento, né? Então, como são aplicados os instrumentos? Através de conexões industriais de processo, né? Inicialmente, falando... o que é a primeira coisa que a gente deveria falar é os tipos, né? Basicamente, elas se dividem hoje em conexões sanitárias e não sanitárias, né? Aonde que eu vou usar uma conexão sanitária e uma não sanitária? Bom, as conexões sanitárias são usadas basicamente em processos de alimentos e bebidas, né? Por quê? Porque são normas da indústria que aonde você aplica um instrumento, ele tem que ter um grau de sanitariedade que não gere acúmulo de material, não gere um ponto de contaminação dentro do processo onde está sendo produzido. Esse ponto de contaminação, sim, pode virar um problema depois no consumo final do produto, né? Pode uma pessoa passar mal, enfim, quando for consumir, né? E as não sanitárias, enfim, fora da parte de alimentos e bebidas, aí nós temos a parte de usinas, a parte de óleo, a parte de petróleo, né? Que usam muito também instrumentos de medição, só que elas não necessitam de ser sanitárias, porque não é um consumo, né? Ninguém ingere esse tipo de coisa, né? Enfim. No caso, como eu comentei, essas conexões sanitárias são projetadas para manter um maior grau de limpeza possível, né? Inclusive, todas são em aço inox 316L, né? Também é uma norma, né? Que o aço inox, 316L, ele tem muito pouco carbono, né? Praticamente nulo de carbono, o que evita também que o produto ele acabe enferrujando, por exemplo, né? Então, também é uma das normas, né? Então, aqui, todos os tipos de produtos envasados aí que a gente vê na prateleira, né? Vamos supor assim, de supermercado, desde leite, cerveja, um ketchup, imagina um suco, todos eles são feitos numa fábrica, e essa fábrica tem um processo industrial onde usa essa instrumentação, né? A gente pensa que está muito longe da gente, mas está muito próximo aonde são aplicados esses produtos, né? Enfim, comentei já também da parte dos produtos não sanitários, né? E as conexões sanitárias, a gente encontra muito no mercado a conexão triclamp, é a mais famosa de todas, né? Vou mostrar um pouco dela depois. Conexões SMS, varivente,
Rosca no padrão sanitário também é uma rosca, também é uma conexão sanitária. E conexões não sanitárias são geralmente rosca, mas fora do padrão higiênico, né? Fora do padrão sanitário. Aqui, então, as conexões, né? Eu falei um pouco da conexão triclamp, então isso é uma conexão triclamp. Existem várias bitolas, né? Triclamp de 1 polegada, 1,5, 2 polegadas, né? Muito usado no mercado de 1,5 polegada. Então, o que é uma conexão triclamp? Basicamente, você tem uma base de solda, aqui onde você vai soldar ela no duto, né? Você entra com o instrumento aqui e ela tem um anel O-ring que garante a vedação do instrumento, que não vai passar produto do duto para cá, né, para o instrumento, e contaminar e ficar um ponto de contaminação. Então, tem usado um anel O-ring para vedar essa conexão no duto, né? E essa abraçadeira ela vai fechar em cima do instrumento, como eu mostrei nessa foto aqui, essa abraçadeira ela fecha aqui, e isso é considerado uma conexão sanitária no mercado, né? Então, aqui seria um instrumento de um sensor de fluxo, por exemplo, né? Aqui, então, como é montado aqui uma conexão triclamp, né? As conexões não sanitárias, como eu comentei, elas são rosca, né? Elas são conexões normalmente rosqueadas, né? E elas, por terem a rosca muito perto da onde vai começar a ter produto, aqui na base da haste do sensor, por exemplo, elas não são consideradas sanitárias porque aqui pode, na própria rosca, vazar e acumular material, produto, cerveja, refrigerante, o que vocês imaginarem aqui, e isso acaba gerando um ponto de contaminação. Aqui um transdutor de pressão, né? Esse aqui também com rosca e também não é sanitário porque é um transdutor de pressão também que tem orifício. Esse orifício aqui, onde tem aqui dentro a célula de medição, ele não é sanitário porque pode acumular produto aqui dentro do orifício do sensor, né? Então, aqui como eu comentei, é muito usado no mercado a conexão triclamp, né? Só que, porém, analisando pelo contexto real da aplicação, não é a conexão mais sanitária do mercado, porque ela tem essa zona morta aqui, né? Que pode acumular produto, né? Quando é feita uma limpeza dos tanques e dutos, essa limpeza, se ela demora mais, pode não limpar bem, né, e pode acabar gerando uma contaminação também. Então, a Balmer, em parceria até com a Arla Foods, uma empresa multinacional aí de alimentos, aí, bem focada na parte de laticínios, em conjunto com a Arla Foods, na Suíça, na matriz da empresa, foram desenvolvidas as Balmer Hygienic Connection, que são as conexões sanitárias Balmer, né? Onde você consegue, por exemplo, ou uma luva, onde você solda direto no tanque e fica totalmente faceado, sem essa zona morta, né? Totalmente faceado com duto, ou você transforma uma conexão triclamp numa conexão faceada, né? Ficando totalmente aqui, olhando pela parte interna do duto, totalmente faceado com um tanque onde não vai ter acúmulo de produto, né? Bem mais fácil de limpar nos sistemas de limpeza posteriores à produção, né? Então, falando um pouco da parte de instrumentos, né? Começando um pouco, então, sobre transmissores de temperatura, né? Até lembro que tinha um professor meu que comentava que temperatura é a segunda grandeza mais medida no mundo, né? Só perde para uma grandeza que é o tempo. A gente mede tempo em todos os momentos, né, do nosso dia, então é a única grandeza aí que está na frente da temperatura. O resto a gente mede muito mais aí temperatura do que qualquer outra grandeza. Então, falando então em transdutor de temperatura, como é que funciona? O que é um transdutor de temperatura, né? Como eu falei, ele informa para o controlador da máquina a temperatura que está o processo, que está o tanque, que está onde está fermentando um produto, aquecendo o produto, né? E como é que ele funciona? Ele tem, normalmente, o sensor de temperatura dentro da haste, né? No setor de processo industrial, é muito usado o PT100. É um sensor muito utilizado, né? Mas existem vários modelos de sensor de temperatura. Tem os termopares, tipo K, tipo J, aí são para altíssimas temperaturas, aí às vezes, né? 200 graus, 1000 graus, né? Também existe esse tipo de sensor.
Nosso caso aqui, a gente usa muito o PT100, que são para baixas temperaturas, né? Então, o PT100 ele fica aqui acoplado na ponta do sensor, né, aqui dentro dessa haste, e ele e o que é o PT100? O PT100 ele é um resistor, né, que ele altera a sua resistência em função da temperatura que ele está aplicado, né? Então, conforme essa temperatura sofre uma oscilação, ele altera a resistência e, eletronicamente, aqui o sensor já converte isso para um sinal elétrico para o controlador, né? Então, no caso, hoje, muito utilizado na indústria, é utilizado o sinal 4 a 20 miliamperes, né? O CLP ele vai ter um cartão analógico, né? Esse cartão analógico vai ter uma entrada de leitura de corrente, né? Corrente elétrica, onde você vai colocar o sinal desse transmissor de temperatura, né? E esse sinal ele vai variar de 4 a 20 miliamperes, aonde 4 miliamperes é 0 graus, por exemplo, e 20 miliamperes é 150 graus, por exemplo, né? Não é uma regra, isso pode ser mudado, né? Pode ser programado o sensor, né? De outra forma, mas é como geralmente você vai encontrar na indústria, né? O tamanho da haste, bom, aí existem, é conforme a aplicação. Imagina que você está aplicando o transmissor de temperatura nesse duto. A haste é muito pequena, né? Ela vai ter aí em torno de 20 milímetros, 50 milímetros, né? De comprimento. Agora, imagina você aplicando num tanque o transmissor de temperatura. Bom, aí você, normalmente, o que os projetistas fazem, né? Eles colocam uma haste mais longa para você afastar a ponta do transmissor, que é onde está o PT100, da lateral do tanque, que é onde rouba, e você tem uma perda de calor. Então, tu quer saber a temperatura real no meio do tanque, por exemplo, né? Então, digamos assim, onde na metade do diâmetro, né, digamos assim, do tanque ali, né? Enfim, né? Isso aqui é um pouco dos transmissores de temperatura, né? Um pouco de como eles trabalham, né? E aqui a gente tem na nossa linha da Malmer os transmissores sem display e com display, né? Onde você tem indicação local da temperatura também, né? Falando um pouco então de transmissores de pressão. Bom, é muito parecido, assim, a questão de transmissão elétrica, né? Ele também gera, normalmente, um sinal 4 a 20, para o 4 a 20 miliamperes, para o controlador, né? É um sinal elétrico ali, né? Porém, então, falando do princípio do transmissor de pressão, né? Existem vários tipos, né? Vários tipos de tecnologias de medição para eles, né? Até eu botei um link aqui embaixo. Esse link aqui fala um pouco das tecnologias de sensores de pressão, né? Normalmente, os mais comuns que a gente encontra na indústria, ele tem internamente aqui, internamente ao orifício, ele tem uma membrana, né? Essa membrana, posteriormente, você tem um núcleo com óleo, né? E depois, internamente, ele vai ter uma membrana piezoresistiva. Também uma membrana resistiva que, à medida que você aplica uma pressão aqui, que ela entra pelo orifício aqui do transmissor, a membrana, a primeira membrana inicial, ela empurra, né, por um princípio físico aí, que eu agora não me lembro o nome, mas enfim, um princípio dinâmico, né? A primeira membrana vai empurrar o óleo vai empurrar a membrana piezoresistiva, aonde ele vai ter uma deformação e aí ele vai conseguir calcular uma pressão, né? Então, à medida que da deformação dessa membrana interna, né? Enfim, e daí, outra coisa muito interessante, bom, enfim, primeiramente, existem várias faixas de medição do transmissor de pressão, né? Ele pode ser de 0 a 1 bar, ele pode medir de 0 a 10 bar, ele pode medir de 0 a 600 bar, né? Depende da aplicação. Uma aplicação industrial, ela geralmente é com uma baixa pressão, aí, exagerando até 40 bar.
né? Agora, se você vai pegar um cilindro de uma máquina, de um guincho, por exemplo, o cilindro de um guincho ali dentro, quando ele levanta uma carga, ele tem uma altíssima pressão, né? Também é usado um transmissor de pressão, mas normalmente parecido com esse cara aqui, inclusive, para fazer a leitura de pressão dentro desse cilindro, né? Onde eles calculam a carga do momento na suspensão da carga, né? Aqui a gente também tem os dois modelos, os modelos sanitários e os modelos não sanitários, como eu comentei, né? O modelo sanitário, ele tem uma membrana faceada, onde não permite o acúmulo de material, né, de produto aqui. Imagina de novo aqui a comida acumulando aqui, não tem problema, né? Aqui vai limpar, né, tranquilamente ali nos sistemas de limpeza. Agora, esses caras aqui com orifício na ponta, como eu falei, podem acumular material dentro do transmissor. Então, eles são modelos não sanitários, né? Outra coisa interessante sobre transmissores de pressão, que é bacana de saber, que existem também, ele pode ser dividido em outros dois tipos também, que são os modelos que a gente chama de relativos e absolutos, né? Qual é a diferença? O relativo, por exemplo, hoje todos nós aqui estamos a uma pressão relativa do ar de 1 atm, né? De 1 bar, né? Convertido é 1 bar. Então, para um transmissor de pressão relativo, 0 bar para ele é 1 atm. Então, a pressão relativa do ar ele desconsidera, isso é 0 bar para ele, né? Se você usar um transmissor de pressão absoluto, ele vai sair marcando 1 bar, porque nós estamos a uma pressão de 1 atm, fisicamente, né? De uma atmosfera, né? De 1 bar. Então, essa é a diferença. O absoluto, ele já sai marcando 1 bar, porque ele consegue captar essa pressão que nós estamos sujeitos, né? Inclusive, eles também podem ser usados, por exemplo, de -1 a 1 bar, onde o -1 é o vácuo, né, sem nada, né, de pressão, né, ele consegue medir, imagina uma máquina que faz uma sucção de alguma coisa, né, para fazer uma embalagem a vácuo, alguma coisa assim. Então, alguns transmissores conseguem medir esse vácuo, né, com -1 a 1 bar, por exemplo, né. Então, é possível fazer com transmissores de pressão também, né. Outra coisa muito interessante do transmissor de pressão, muito usado na indústria também, é a parte de transmissor de pressão para medir o nível de um tanque. Então, você acoplando esse transmissor de pressão na base, na parte inferior de um tanque, ele consegue pegar o nível real aqui até mostra no display do sensor, o nível real do tanque através da pressão de coluna d'água, né? No caso, a cada metro de coluna de água gera 100 milibar para um sensor, né? Então, um tanque de 10 metros, ele vai ter 1 bar de pressão, né? Por exemplo, então, tu poderia monitorar esse nível desse tanque com um transmissor de pressão de 1 bar, por exemplo, né? Então, existem N tecnologias, N aplicações, né, para esses caras, né? Enfim, então, varia conforme o setor industrial, né, o tipo de aplicação. Aqui, um pouco sobre a questão de nível, né, chaves de nível, né, nível pontual, por exemplo, né, onde você pode monitorar, por exemplo, o nível máximo e o mínimo de um tanque, né, ou de um cilindro, ou de um duto, né, vamos supor aqui o nível mínimo, normalmente usado para a bomba que está aplicada aqui, não trabalhar em seco, né? Quando acabar o produto, ela pode trabalhar em seco e danificar. Então, normalmente é usada uma chave de nível mínimo para evitar que a bomba trabalhe em seco, e a chave de nível máximo normalmente usada para evitar o transbordo do tanque, né? Para o tanque não transbordar. Então, bom, falando um pouco de chave de nível, então, né? Existem N modelos de chave de nível no mercado, né? Vocês devem ver até dentro do vaso sanitário, dentro do banheiro de vocês, tem uma chave de nível boia, né? Uma boia que fica ali, à medida que o tanque do vaso sanitário enche, a boia ela levanta, né, ela assume uma outra posição, né, mais alta, e mecanicamente ela tampa digamos assim, ela fecha a entrada da água, né?
Então, existem vários tipos de chave tipo boia. Existe uma chave muito utilizada no setor de grãos, por exemplo, né? O setor de grãos aí, falando de milho, soja, ração, né? Que é a chave de pá rotativa. Ela não aparece aqui, mas basicamente ela teria uma pazinha e internamente ela tem um motor e ela fica rodando toda a vida pá. Quando essa pá tranca, ela aciona, dizendo que tem nível ali, né? E também a que aparece aqui a chave de pá vibratória, tá? Essa chave aqui, quando tem material entre essas duas pazinhas dela, ela sabe que tem nível, né? Porque elas ficam vibrando, quando altera o comportamento de vibração, ela sabe que tem produto, né? Que ela tem nível. Mas todas essas chaves, elas têm suas desvantagens, né? Por exemplo, a tipo boia, a boia pode trancar, né? A pá rotativa, ela tem uma vida útil muito pequena, porque, imagina, ela tem um motor aqui exposto no campo ao tempo, ela pode enferrujar, pode trancar pela própria oxidação, pode o próprio motor que está aqui se danificar, né? Então, ela é muito sensível, né? A chave de pá vibratória, imagina que você está trabalhando com chocolate, com o nível de chocolate, o nível de um Danone, ou um suco, né, que gera uma espuma, leite também gera espuma, o próprio acúmulo de produto aqui, ou a espuma, pode acionar ela, onde ela gera um falso positivo de nível, né, ela diz que tem nível, mas na verdade não é nível, é um encrustamento de produto, digamos, uma coisa pegajosa, uma espuma que está aqui, né. Vendo toda essas tecnologias do mercado, a Balmer desenvolveu a nossa chave de nível, que é a LBFS. Né? Ela foi desenvolvida com um princípio de funcionamento diferente, né? É uma solução para a indústria. Hoje, realmente, é o que a Balmer mais vende no mundo de produto de processo, aí, de sensores de processo. É a nossa chave de nível, justamente pelo princípio inovador de tecnologia por varredura de frequência, né? Eu posso até compartilhar um vídeo aqui com vocês, me informem aí se funcionar bem aí o vídeo. Ela consegue suprimir essas aplicações onde você tem um encrustamento de material, né? Vou mostrar aqui para ficar um pouco mais legível do que eu estou comentando, né? Professores, aí tá aparecendo bem o vídeo aí? Sim, tá aparecendo, só não tem som no vídeo, mas tá aparecendo. Ah, perfeito, muito obrigado. Realmente o som ele não é importante, né, aqui, mas enfim, aqui tem o nosso modo, enfim, a nossa, digamos, uma aplicação para produtos aderentes, né? Como eu comentei, poderia ser um chocolate, poderia ser um doce de leite, um suco, né? Alguma coisa realmente aderente à chave, né? Então, como é que ela trabalha? Aqui temos a nossa chave, né? Como é que ela funciona? Ela emite, como eu falei, faz uma varredura de frequência, né? Ela emite aqui pela ponta uma alta frequência entre 100 e 180 MHz, né? À medida que ela gera essa frequência aqui na ponta, ela não só sabe que tem nível de produto, mas ela também sabe o que tem ali, né? Então, ela consegue driblar esses problemas de encrustamento, de espuma que eu comentei, né? Então, basicamente, aqui o pessoal pega aqui um gel de cabelo, né? Suja bem a ponta, né? Fica bem encrustada de produto, né? Como eu comentei, poderia ser uma aplicação alimentícia, né? Dentro do software dela, que é um software que está disponível no site, né, da Balmer, ele faz aqui um monitoramento, a leitura dessa frequência, né. Aqui é o sinal dela quando ela está no ar, quando ela não está pegando nada, né. À medida que o rapaz ali que está fazendo o vídeo, ele mergulha ela dentro do produto, do pote de gel, ela gera uma onda de frequência, né. E aciona a saída aqui onde liga em verde, né? Aí ela aciona a saída. Quando ele tira ela do pote e ela fica somente encrustada de produto, ela gera uma outra onda de frequência totalmente diferente, né? Então, ela consegue distinguir as duas situações. Aqui, nesse caso, tudo que está entre essas hastes azuis aqui
ela vai ligar a saída, ela vai identificar como nível. Então, basicamente, muito fácil, você mergulha ela dentro do produto, né? Enxerga onde é que é realmente produto que ela está lendo e você ensina para ela, ó, isso aqui é nível de produto. O resto é sujeira, é encrustamento, é qualquer outra coisa. Então, quando ela estiver encrustada, ela vai ficar fora da faixa de detecção e ela não vai ligar a saída, só vai ligar realmente quando você mergulhar ela dentro do produto. Então, aqui mostra ela funcionando, né, encrustada ali com, né, poderia isso aí, como eu falei, ser um produto pegajoso, até um óleo, alguma coisa, né, então realmente ela funciona muito bem, não só para, no caso, produtos pegajosos, mas poderia ser em grãos, né, imagina um silo, daqueles que a gente vê passando pelo litoral ali, silo de grãos, né, de arroz, milho, soja, ela também vai conseguir ler. Ela é uma chave extremamente universal, assim, ela consegue pegar qualquer tipo de produto sem ter problemas. Ele mostra os grãos batendo em cima dela, ela não aciona, né? Aqui, então, como se fosse aqui um pó, né? Que tem uma outra aplicação com pó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É muito parecida a programação é praticamente idêntica, só muda onde está sendo feita a leitura do produto, mas aqui está sendo usado um Nescau, aqui, um pó, né? E ela consegue pegar encrustada também com exatidão o nível, né? Imagina isso aqui dentro de um processo, para quem não está acostumado com o cenário industrial, realmente ela é uma solução muito bacana e realmente é o que a gente mais trabalha, né? Desde o setor de café, com grãos de café, setor de grãos, assim, como falei, milho, soja, arroz, né? Um fabricante de máquinas de envasamento, pode ser envasamento desde produtos de limpeza a envasamento de, como eu falei, alimentos aí, imagina um ketchup, um leite, enfim, né? Então, voltando aqui para a apresentação, essa, então, é a nossa chave de nível, né? Existem outras chaves no portfólio até mais completas do que essa, só que eu não vou estender muito, né? A gente pode, depois, se qualquer dúvida aí, perguntar na parte de perguntas. Então, continuando um pouco sobre a parte de instrumentos, aí, o nosso famoso condutivímetro, né? O sensor de condutividade, né? Para que é usado o sensor de condutividade na indústria, né? Todo esse setor que eu comentei de alimentos e bebidas, após as bateladas de produção, eles têm que fazer um procedimento chamado CIP, que é Clean in Place, né? Limpar no local, resumindo, né? São equipamentos CIP mesmo, onde eles tenham tanques, digamos assim, que tem dentro deles a água, uma solução de água, com produtos de limpeza, que são, por exemplo, soda, ácidos como ácido nítrico, detergentes, né, que são passados um de cada vez. Primeiro passa soda, depois passa o detergente, depois passa água de novo para limpar, né? Todo o acúmulo de produtos de limpeza dentro dos dutos e tanques, né? Porque depois de uma batelada de produção, ficam resíduos de produto dentro dos equipamentos e eles têm que ser limpos antes de iniciar outra batelada de produção por causa da questão de contaminação, né? Pode o produto que está ali, ele deteriorar, né? Que está ali, enfim, e acabar gerando uma contaminação. Então, como eu falei, imagina uma Vompar produzindo refrigerante, uma Heineken produzindo cerveja. Todas elas têm equipamentos enormes de CIP, né? E onde é que entra o condutivímetro nisso? O condutivímetro, ele é usado nos tanques de soda, de detergente, de ácidos, ele é utilizado para ver a concentração de soda, como eu falei, do soda, detergente ou outros, dentro do tanque. Por exemplo, ele é usado para medir a solução, né? Como é que ele trabalha, né? Ele tem aqui uma sonda, né? Aqui mostra ele aplicado num duto, por exemplo, aqui diz água, né, em inglês, né? Aqui pela condutividade ele sabe que está passando água limpa, né? Se estivesse passando um detergente junto na água ou até a própria
até uma água suja de comida, alguma coisa assim, ele teria uma variação dessa condutividade, que é medida na unidade de medida de microsiemens, né, de micro e milisiemens, né, essa é a unidade de medida. E à medida que você vai adicionando soda dentro do tanque, essa condutividade vai aumentando, inclusive ele tem tabelas prontas de condutividade para soda, para ácido nítrico, e é onde você consegue pegar, quero monitorar dentro do meu tanque 3% de soda de solução, né? Esse cara faz automaticamente, por exemplo, né? Como é que ele faz? Ele tem aqui um orifício, né, na sonda, aqui dentro desse orifício ele tem duas bobinas. Uma bobina, ela é energizada e a outra não, né? Então, quando ele está aplicado a um fluido, como eu falei, a água com soda, a água fecha esse circuito entre as duas bobinas e uma bobina, através do fluido, começa a energizar a outra. Então, através da condutividade do produto, que passa energia de uma bobina para outra, e ele consegue identificar a condutividade do produto. Não contente com isso, claro, ele tem também um PT100 aqui na ponta, um transdutor de temperatura, porque a temperatura influencia na condutividade, fisicamente, né? Fisicamente falando, ela influencia na condutividade. Então, obrigatoriamente, ele tem que ler temperatura para poder marcar aqui corretamente a condutividade. Então, esse cara aqui, como eu falei, ele é muito usado aí em todas as indústrias aí de alimento e bebida para esse monitoramento de adições na água, digamos assim, desses produtos na água, né? Então, essa é digamos assim, a receita de bolo dele, né? Claro que ele faz muito mais coisas, né? Ele também pode ser usado para medir, fazer uma inspeção. Aqui a gente tem uma aplicação na Ambev Águas Claras aqui, que ele é usado no final da linha para ver se está invasando a cerveja com o grau de condutividade correto, para ver se essa cerveja não está passando álcool ou não está invasando, às vezes até um duto que ficou com um sistema de SIP com soda preso, pode passar ali e invasar uma lata de cerveja. Então, às vezes ele é usado para monitorar e saber que está invasando o produto correto também, né? Então, é um produto bem versátil, bastante utilizado, né? Agora, falando então de fluxo, né? Bom, o que é um transmissor de fluxo? Também, como todos os outros transmissores que eu comentei, muito padrão, ele trabalha com um sinal de 4 a 20 mA, como condutivímetro, como temperatura, como pressão, né? Mas o que ele mede? Ele mede a velocidade do fluido dentro do duto, né? Então, por exemplo, assim, você quer medir um tanque que está enchendo, né? Por exemplo, né? Um duto de entrada de um tanque, né? Esse cara pode medir a velocidade de fluido, né? E se você tem a velocidade vezes a área do duto, como eu comentei aqui, você tem aproximadamente vazão, né? Então, como é que ele funciona? Ele é um instrumento que ele funciona pelo princípio de temperatura, né? Um sensor calorimétrico, né? Como é que ele calcula a velocidade do fluido? Ele tem aqui na ponta 2 sensores de temperatura. Um deles, o que vem mais na ponta aqui, ele é aquecido. E o outro pega a temperatura real do fluido. Quando você aplica um fluido aqui em velocidade, por esse delta de perda de calor que ele calcula, ele consegue calcular a velocidade do fluido, né? Então, automaticamente, né? E ele funciona, pelo menos o nosso produto, ele funciona de 10 a 400 centímetros por segundo, né? Ele consegue medir a velocidade dentro dessa especificação aqui, né? Então, de 0,1 a 4 metros por segundo, né? E ele te disponibiliza isso numa saída 4 a 20 também, onde 4 é 0 ou 10 centímetros por segundo, e 20 mA é o total da escala 400 centímetros por segundo. Então, medindo essa velocidade, com a área, multiplicando, por exemplo, fazendo um cálculo matemático no CLP diretamente, tu pode fazer esse cálculo direto no CLP, e multiplicando a velocidade pela área transversal do duto, tu tem aproximadamente vazão, né?
Claro, não é um transmissor de vazão, ele não tem uma precisão absurda, né? Ele tem um erro de aproximadamente 2%, mas ele funciona também não só para medir velocidade, quanto também para você fazer uma medida básica de vazão, né? Bom, e aqui vazão, a gente está lançando o produto ainda, tá? Existe no mercado vários fabricantes que já tem, mas a gente, a Balmer, estamos lançando ainda. Ele já, na verdade, é um produto que já está pronto, só que quando a Balmer desenvolve os produtos lá na Suíça, na Europa, primeiramente eles fazem aí pelo menos de 6 meses a 1 ano de rodada na Europa, de primeiras aplicações do produto, para depois eles disponibilizarem para o resto do mundo, né? Mas ele tem o mesmo design e ele funciona de uma forma diferente, né? Ele é uma peça toda montada, aqui vocês podem ver, né? Onde você acopla ele no meio de um duto, de um sistema de produção, para você medir a vazão em, por exemplo, centímetros cúbicos por segundo, saber quanto que está passando de produto exatamente ali. O que ele faz? Ele gera aqui dentro desse bulbo, ele gera aqui um campo eletromagnético, né? E através desse campo eletromagnético ele consegue saber o quanto exatamente, com um grau de precisão muito alto, o que está passando de produto ali dentro, né? Não só nesse modelo aqui, bonito, aqui com display sanitário também, mas em modelos aí para aplicações não sanitárias mais simples também, né, que a gente chama de PF75H, esse cara aí, está sendo lançado. Bom, pessoal, aqui foi um overview, né, bem rápido aí, sobre o que é instrumentação, como é aplicado na indústria, né, e aqui meu contato, para quem quiser tirar dúvida também em particular, tá? Estou à disposição sempre, né? Me coloca aí à disposição aí dos professores aí para tirar as dúvidas e, enfim, tá? Para o que vocês precisarem, tá, pessoal? Só perguntar, eu tenho muito mais material aqui para mostrar para vocês, mas eu não quis estender muito a apresentação. E, de novo, primeiramente, muito obrigado pela atenção de todos aí até agora, tá? Continuo à disposição aí para a gente tirar as dúvidas. Agradeço ao Fernando por ter trazido todas as informações e iniciamos o nosso momento de bate-papo. Então, por favor, Moisés, coloque a sua dúvida e eu peço a todos que utilizem o microfone ou o chat para fazer as dúvidas diretamente. Muito obrigado. À disposição aí, pessoal. Obrigado, Marco. Fernando, até escrevi no chat ali, né? Abordar um pouquinho mais para nossos estudantes, nosso público aí, a diferença, né, entre instrumentalização e automação, né? É comum, às vezes, no ramo, ou para os leigos, que não são diretamente na área, fazer essa confusão. Muitas vezes a pessoa quer instrumentalizar o processo e não automatizar o processo. Então, abordar um pouquinho mais nesse quesito aí para nós. Perfeito. Bom, vamos lá, né? Bom, o que seria, no caso, instrumentalizar o processo, né? Instrumentalizar o processo bom, enfim, depende sempre do nível que o pessoal quer aplicar, né? Às vezes, no caso, você pode usar instrumentos. O pessoal está vendo a minha tela ainda? Sim. Perfeito. Está espelhando aí. Perfeito, deixa eu só usar aqui. Por exemplo, instrumentalizar, você pode usar, por exemplo, aqui, ó, um manômetro, deixa eu pegar aqui para mostrar para o pessoal, que a gente até nem tem, né? Mas você pode medir pressão através de um manômetro, por exemplo, né? Onde você tem um instrumento mecânico, né? Que ele vai marcar aqui para ti a pressão de um sistema hidráulico, pneumático, né? E você está enxergando, você está vendo que tem uma pressão aqui. Se o tanque tiver, por exemplo, quase explodindo, você vai ver aqui perto dos 90, né? Você instrumentalizou, só que você não automatizou, porque ele é um instrumento mecânico, né? E ele não conversa com o controlador,
né? Você pode ter também um termômetro com essa mesma cara, né? É um termômetro, mas ele não é um transmissor de temperatura. Ele é um termômetro simples que ele te dá uma ideia de temperatura, né? Só que ele não está conversando com o controlador, né? Agora, quando você usa, de novo, quando você usa aqui realmente um transmissor, deixa eu pegar uma foto melhor aqui. Acho que aqui até eu gostaria de mostrar outra apresentação que eu tenho aqui, que daria para dar uma cara mais bonita. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Apresentações, laticínios, ó. Essa aqui dá para dar uma ideia melhor. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Vou botar aqui 100%. Vou botar aqui 100%, né? Então, você instrumentalizar no caso, o processo é fácil. Aqui você pode ver que aqui dentro dessa foto aqui tem um manômetrozinho também, né? Agora, quando você automatiza, você quer automatizar, esses instrumentos, eles vão comunicar e vão vir para dentro desse painel elétrico, né? Aí, o CLP vai receber essa informação aqui dentro como eu falei, através de um cartão analógico, alguma coisa, né? E ele vai conversar, talvez, com essa IHM. Para quem não sabe o que é IHM, é interface homem-máquina, né? Aí, aqui nessa IHM, você vai dizer assim, liga a bomba tal, desliga a bomba tal, liga a resistência, desliga a resistência para esquentar, imagina que você tem aqui um pasteurizador, um sistema de pressão, né? Então, essa é a diferença, né, basicamente, né? Instrumentalizar não envolve, às vezes, elétrica, não envolve automação, né? Mas quando você automatiza, você tem uma máquina que trabalha sozinha, que ela pensa sozinha, ela age sozinha, você pré-programa ela e ela executa, né? E você pode interagir com ela, você pode, né, fazer várias coisas com ela quando você automatiza, né? Aqui, de novo, aqui tanques, né? Acho que aqui, se eu abrir um pouco mais, dá para enxergar aqui, ó. Perfeito, ó. Então, aqui você tem tanques também aqui com painel elétrico, todo automatizado, né? Onde você deve estar monitorando nível, você deve estar monitorando temperatura e outras coisas, né? Aqui, de novo, as conexões sanitárias. Aqui, por exemplo, aqui você tem uma planta automatizada, né? Onde você tem uma área de recebimento, depois uma área de armazenamento aqui, como se fosse um laticínio, né? Um armazenamento de leite cru aqui na entrada do sistema. Depois, sistema de pasteurização. Para quem não sabe o que é pasteurização, vamos supor, imagina um processo de cerveja, né? Pasteurizar é matar as bactérias que tem ali dentro, né? Então, se você tem, vamos supor assim, imagina um sistema de cerveja, num pasteurizador ele entra chopp e sai cerveja, tá? O chopp, quando vocês compram um chopp de um fabricante local, ele tem uma data de validade curta, não tem? Por causa das bactérias que tem ali dentro, porque elas vão acabar estragando o chopp. Quando você pasteuriza o chopp, ele passa a ser cerveja, e a cerveja tu pode deixar aí 2 anos envasada, que ela não vai estragar, né? Porque é um produto pasteurizado, né? Aí depois é passado por um sistema de filtros, né? Onde você tira outras impurezas, né? Tudo isso tem automação, né? Homogeneização, aí eu falei do sistema SIP, que limpa isso tudo, aqui seria como eu falei aqui no cantinho, um sistema SIP, né? Onde você tem um tanque com cada produto de limpeza, né? Aí depois uma parte de enxágue e invase do produto aqui no final, né? Aqui uma máquina de invase aqui, normalmente elas são máquinas rotativas ali que invasam em alta velocidade os produtos, né? Não sei se eu respondi bem a pergunta, Moisés, aí tu me ajuda agora se ficou mais alguma dúvida. Bem, não, acredito que sim. Porque bacana. Não, tem que ter clareza, né, para quem está chegando na área agora, ou entrando num curso técnico, ou procurando essa área,
tem que ter essa noção, né? Ele vai começar, muitas vezes, com a instrumentalização, ou vai trabalhar em algum lugar que tenha a instrumentação, e depois ele vai implementar a automação em processos, né? Então, Exatamente, com certeza. esse entendimento tem que estar claro, né? Para nós da área. Perfeito. Não, com certeza, é uma coisa muito importante, né? Uma coisa até muito pouco, dependendo de cada região, né? Se você vai pegar uma região de Porto Alegre aqui, por exemplo, onde eu moro, tem muito pouco, se fala muito pouco sobre instrumentação, porque tem um polo muito metal mecânico às vezes, né? Então, dependendo da região onde você está localizado, você ouve falar muito pouco sobre instrumentação, né? A instrumentação que você vai ter, às vezes, pouquinha coisa, um monitoramento de uma bomba, alguma coisa desse tipo, né? Pessoal aí, tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Estou à disposição aí. Pessoal aí do curso. Quer fazer a outra pergunta, Moisés? Eu já larguei outra aqui para o Fernando. Ah, opa! Vamos lá, Fernando, não tinha visto. Qualquer processo na indústria nós podemos instrumentalizar, Perfeito. teoricamente, né? Mas como fica essa questão com áreas classificadas, áreas controladas, áreas explosivas, né? Então, para o nosso estudante, para quem está conosco na sala, nesses ambientes tem que ter certos cuidados e certas normas a ser atendidas, né? Então é importante também realçar um pouco essa questão, hein? Perfeito, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui então para vocês um pouco. Deixa eu abrir um outro folder aqui para explicar um pouco mais para vocês. Deixa eu ver aqui, acho que aqui dá para mostrar, talvez. Aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó. Bom, como o professor Moisés comentou, imagina que agora você está num processo industrial que tá invasando álcool. Ou que você está num processo industrial que está sendo invasado em inseticida, né? Coisas que são de risco de explosão, por exemplo, né? Para esse tipo de aplicação, é considerado área classificada, né? Como o professor frisou. O que é uma área classificada? É uma área onde você tem um risco, eminência de explosão ou de incêndio ou alguma coisa do tipo, né? Então, imagina que você tem um instrumento, né? Que ele está conectado eletricamente, né? E se ele está conectado eletricamente, ele pode gerar um curto, né? Um curto-circuito. Ele pode aquecer, ele pode gerar uma faísca, né? E isso, dentro de um processo de zona classificada, de área classificada, ele é extremamente perigoso. Ele pode gerar uma explosão, como eu comentei, né? Deixa eu botar aqui no Google rapidinho. Deixa eu ver se consigo mostrar um gráfico aqui para o pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Zonas classificadas. Classificação de zonas ATEX. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, cada zona, cada tipo de aplicação, ela tem uma zona, né, que a gente chama. Ela é denominada a partir do determinado risco. Por exemplo, se você tem uma madeireira onde tem muita suspensão de pó, né, essa é uma zona classificada, porque o pó pode gerar uma explosão, né? Há um tempo atrás, se eu não me engano, a Madesa, ali na BR, na Tabaí Canoas, ali na 386, ela explodiu, né? Teve uma explosão, né? Por causa da suspensão de pó. Imagina, como eu falei, se você tem combustíveis, se você tem líquidos inflamáveis, né? Cada uma tem uma zona de classificação, né? Risco 1, risco 0, né? Que é o mais severo, né? E para os transmissores ou sensores, em geral, quando você tem uma zona classificada,
você tem que trabalhar com produtos ATEX, a gente chama de ATEX, né? Aí, em algum, por exemplo, na zona mais perigosa possível, ele trabalha com uma baixíssima corrente elétrica, com uma baixíssima corrente muito, muito pequena, né? Onde ela é tão baixa que se ela gerar um curto, ela não tem risco de gerar uma faísca, né? O próprio produto, ele tem um design que ele é apropriado para ele não gerar calor quando ele se acontecer alguma avaria interna de circuito, por exemplo, né? E não só isso, né? Não só a parte de isolação de carcaça, mas isolação elétrica, né? E a questão do curto-circuito ali também, da baixíssima corrente, né? Quando você usa essa baixíssima corrente, normalmente você tem que usar esses caras aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aí você tem que usar junto esses caras aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, acessórios. Até mesmo, né, Fernando, por questões de estática nesses produtos, né, também eles devem ter um tratamento especial para evitar aí faíscas por causa de estática. Porque às vezes tem um produto conduzindo um material sólido que por atrito pode gerar uma estática. Então toda essa questão deve ser trabalhada também, né? Exatamente, perfeito. Então, justamente ele é um produto já próprio para esse tipo de zona, né? Ele tem que ser, se você não aplicar o produto correto nisso aí, você está gerando um risco, né, para as pessoas, para a indústria, né? E quando você tem aplicado esses produtos, em paralelo com eles, você tem dentro do painel que recebe um amplificador que recebe esse sinal baixíssimo de corrente, e ele amplifica o sinal para o controlador conseguir entender, né? Ele gera esse sinal baixo, a TEX aí do sensor, ele gera um 4 a 20 mA, por exemplo, para o controlador, né? Aqui, como diz aqui nas saídas aqui dos componentes, né? Então, desde transmissores de pressão, temperatura, nível, todos eles vão ter essa possibilidade de ser a TEX, né? Aqui, ó, por exemplo, outros modelos de chave de nível ATEX, né? E não só isso aqui, voltando aqui à questão de normas aqui, instrumentos, eles também têm que obedecer a normas sanitárias, né? Que são a norma 3A, EHEDG, né? São normas sanitárias também aqui para instrumentos. Então, enfim, pessoal, é uma área bem interessante aí também, sempre tá atento, né? Principalmente essa parte de químicas, né, petrolíferas, e que lidam com farelos e pós, é muito importante ter esse cuidado com essas atmosferas especiais, né? Caso contrário, como foi dito, pode explodir mesmo, né? É comum existir casos de explosões por falta de cuidado nessa área. Exatamente, exatamente. Perguntando aqui também, Fernando, aproveitando o espaço, por favor. Como esses produtos estão sempre se atualizando, né? Sempre saindo um modelo novo, uma comunicação diferente, um protocolo diferente, porque cada vez mais estão sendo digitalizados, né? Como é que você vê a questão da atualização do técnico, né? Como é que ele pode buscar esse conhecimento? Então, gente, é uma pergunta bem interessante, inclusive, né? Hoje, como no caso o Marco frisou, né? Tá todo dia saindo coisa nova no mercado, né? A própria Balmer, todo dia estava sendo lançado um produto novo, um protocolo novo, né? Hoje está muito quente, está muito, todo dia sendo falado, todo dia sendo especulado a questão da indústria 4.0, né? Tudo aplicado a uma nuvem, tudo automatizado. Imagina que um gestor ele está do outro lado do mundo e ele sabendo
quantas toneladas hora está sendo produzido de produto, qual máquina, qual linha que está rodando, qual linha que não está rodando, através do celular dele, do smartphone, né? Então, olhando esse cenário global, né, de indústria 4.0, o técnico, enfim, tem que acompanhar esse movimento do mercado, né? Cada dia mais aí cresce o número de aplicações aí, não só básicas, assim, de indústria, como robôs, como essas interfaces, né? É muito importante, eu acho, hoje, para os técnicos que estão se formando, entender o que é um protocolo de rede, né? Como é que essas coisas conversam, né? Entender um pouco sobre desde o do MES, dos controles, né, principais da empresa, dos sistemas de monitoramento, como isso reflete lá no chão de fábrica, né? Cada vez mais isso está presente, né? Hoje você vai entrar aí, às vezes até eu trabalhei um pouco recentemente numa planta de ração, por exemplo, num projeto de uma planta de ração na instrumentação. Eles sabem exatamente tudo que está sendo produzido na planta de ração, quanto que está saindo de produto, quanto que está invasando, quanto que, né? Então, através de todo um sistema de controle central, né? Então, cada vez mais isso vai estar presente na indústria, não vai ser só um sinalzinho para um CLP, vai ser uma conversa de ambos os lados, né? O sensor manda sinal para o CLP e o CLP conversa com o sensor também, né? Conversa com o inversor de frequência, que está controlando a velocidade do motor, ele vai conversar com todo o equipamento da máquina, né? Então, através de redes industriais, aí, desde as redes mais comuns aí, de Profibus, as Fieldbus aí, normais, até as redes Ethernet, hoje está saindo essas redes IoT, né? Cada vez mais aí está evoluindo. Então, e o mercado também, as escolas hoje também estão presentes nessa parte de ensinar esse tipo de comunicação de hardwares aí, né? Então, esse o meu conselho. Meu conselho é acompanhar esse movimento aí do mercado, né? Da automação em si, né? Porque, principalmente para essas turmas que estão se formando, eu, como me formei técnico há 10 anos atrás, eu achava que eu sabia bastante coisa, mas depois, quando a gente vai para o chão de fábrica, vai realmente visitar uma indústria, que a gente aprende o que realmente é um sistema de produção, e como a automação é responsável por isso. Nessa linha também, o professor Moisés tem outra pergunta. Professor, por favor. Fernando, eu coloquei ali, ó, se a Balmer possui, né, treinamentos online aberto ao público, e em caso negativo, por exemplo, se é possível fazer uma parceria entre a empresa e a instituição de educação para trazer esse treinamento para os estudantes de vários cursos da instituição, não só da eletrotécnica, mas da engenharia mecânica, da ciência da computação, da matemática, da agronomia, por que não, né? Sim, setor de grãos aí, com certeza. A empresa, isso, a empresa possui ou não, Fernando? Então, Moisés, a Balmer, de lançar, digamos assim, por exemplo, no LinkedIn ou no site, que vai ter um treinamento X e tal data para poderem as pessoas acessarem. Normalmente a gente não tem, né? Não tem, mas o que a gente faz? A gente tem a nossa engenharia de aplicação, né? E como está sendo hoje esse bate-papo, essa palestra, coisas pontuais, assim, eu faço normalmente, eu posso convidar os engenheiros da minha engenharia de aplicação para darem os treinamentos também, constantemente. Agora, claro, estamos num cenário de pandemia, mas constantemente eles fazem viagens para cá comigo, para visitar os meus clientes, e por que não visitá-los aí, fazer esses treinamentos de forma online ou de forma presencial, né? Isso tudo como a gente falou antes ali nos 3 P's da Balmer, né? Um dos 3 P's é a parceria, né? Então, a gente realmente
é a nossa intenção sempre estar em contato, poder estar auxiliando, estar do lado, né? Não é à toa aí que a gente tem constantemente crescido sempre no mercado aí, porque a gente pratica muito realmente um dos P's aí da parceria, né? Então, realmente aí, 100% à disposição, tá? Seja aí para um aluno quiser entrar em contato, tirar uma dúvida, qualquer coisa, 100% à disposição. Meus contatos estão aí também para o pessoal, e de vocês, professores, como eu falei, questão de eu estar aí na região, eu posso levar os produtos que eu tenho, maletas de produtos, para a gente fazer demonstrações práticas de produtos, né? Então, realmente, conseguir pegar um pouco mais aí de como as coisas funcionam aí, através de realmente botar a mão na massa, né? Então, e 100% à disposição aí para agendar treinamentos online aí também, pessoal. Isso a qualquer momento, hoje é muito simples aí você fazer, agendar uma reunião aí via, como a gente está usando Google Meet, Skype, qualquer outra plataforma, né? Perfeito, obrigado, Fernando. Essas parcerias são muito bem-vindas, né? Trazer esse conhecimento que normalmente não dá tempo de passar por tudo durante uma aula e que eles vão acabar encontrando na vida prática, né? Aplicada na indústria, no setor, e é necessário que eles conheçam, pelo menos eles saber identificar, saber diferenciar esses equipamentos, dispositivos e essas informações. Com certeza. Uma pergunta também, Fernando, como na instrumentação nós estamos trabalhando com várias coisas diferentes, né? Queremos medir várias coisas diferentes, né? Saber como é que estão acontecendo esses processos. Qual a sua visão sobre o conhecimento da física dos processos para um técnico, né? Porque ele vai precisar interpretar essas medições dos sensores, né? O sensor não vai dizer que a temperatura está a 37 graus. Então, como é que é a sua visão aí para passar essa informação para os nossos estudantes? Então, essa parte do conhecimento físico, né, digamos assim, ele da física em si, do projeto, de como vai fazer. Por exemplo, tem clientes aqui que fazem uma máquina completa de produção de queijo, né? Por exemplo, tem aqui em Bento Gonçalves, né? Tem clientes que eu atendo em Caxias que fabricam uma planta inteira de fabricação de cerveja, né? A física, quantos graus tem que ser aquecido, isso é importante a gente saber, principalmente aí na questão assim de manutenção, de você entender como realmente a máquina se comporta, né? Normalmente, o pessoal precisa ter um conhecimento a mais do que o chão de fábrica realmente, quando você almeja ser projetista, né? Aí realmente você tem que ser especialista num tipo de aplicação, né? Por exemplo, como eu comentei, você vai projetar uma planta de fabricação de queijo, ela tem uma física ali aplicada, né? Ela vai ter uma temperatura X, uma pressão X, vai fazer um processo de fabricação de cerveja, desde a parte da produção ali digamos assim, do mosto dela, a fermentação, quantos graus tem que aquecer, por quanto tempo, né? Aí, às vezes, tem um mestre cervejeiro que faz a receita, né? Mas é importante você estar sempre dentro dos processos, com certeza, né? Acaba que para a parte técnica, normalmente aí para você aplicar automação, isso já vem pré-projetado às vezes, né? Mas, claro, sempre é importante saber, porque, digamos assim, o que vai ocasionar, se uma temperatura subir, se uma resistência ali dentro danificou e não está aquecendo, enfim, se digamos assim, vamos supor assim, vai pegar a própria parte de nível, né, que eu falei por transmissor de pressão. É importante para um técnico saber que digamos assim, 1 metro de coluna d'água gera 100 milibares de pressão,
né, na hora que ele vai especificar um sensor de pressão para você colocar num tanque, que é uma coisa extremamente, acaba a gente depois de um certo tempo ficando extremamente simples, mas até então você olha, você não tem ideia de como é que funciona, né? Às vezes, então é importante você saber essa parte né, enfim, de como se comporta aí algumas situações aí das grandezas, né? E dos sensores também, né, eu diria, porque o tempo de resposta do sensor, essas questões Perfeito. de como que ele converte o que ele está medindo para o sinal que ele envia, né? Então tem toda essa questão da resposta, né, e da conversão dessa medida nos valores reais que ele está medindo, né? Exatamente, exatamente. Justamente essa questão aí, vamos supor assim, eu não aprofundei muito, né? Mas assim, se você vai medir uma temperatura dentro de um processo farmacêutico, né? Normalmente o grau de precisão tem que ser muito mais alto, né? Então aí você tem não só um transmissor de temperatura, vamos supor aqui comum, mas deixa eu mostrar aqui, vamos supor aqui, ó, deixa eu dar um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Aqui nós temos um transmissor de temperatura comum nosso, né? Mas você pode fazer ele ser muito mais rápido, por exemplo, né? Ter uma conversão de temperatura muito mais rápida. Por exemplo, aqui na parte de configuração, você pode vir aqui e botar ele com, aqui diz aqui, fast response, né? Então, ele tem um diâmetro de carcaça menor, ali onde vai o PT100, e, consequentemente, uma resposta muito mais rápida, né? Aí, aqui dentro, você pode escolher o elemento PT100 que vai ali dentro, né? Aqui, por exemplo, aqui você tem o melhor tipo de transmissor, você tem o 1:1A, que a gente chama, né? Dentro do transmissor de temperatura. Então, isso aqui influencia muitas vezes, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui você fala no 1:1A, aqui que numa precisão de 0,15 graus, né? Então, é uma precisão mais alta, realmente, né? E, enfim, né, outras informações técnicas aí também que são sempre relevantes, conexões aqui e outras coisas, né? Enfim, não sei se ficou mais claro agora também. Sim, é até importante para o técnico conhecer, né, que às vezes ele pensa, o sensor de temperatura é um PT100, e às vezes tem tantas configurações ali, tantas amplitudes de operação diferentes, que não é só pegar outro PT100 e colocar no lugar daquele que está com problema, né? Que aí pode piorar o problema, se ele não substituir por um elemento que faça o mesmo papel, né? Então é importante ter essa ideia. Perfeito, perfeito, não, com certeza, né? E outras, muitas mais coisas aí que a gente acaba pegando no mercado aí, né? Com certeza, vamos supor aqui, a gente falou também da temperatura, mas e falamos de, por exemplo, um transmissor de pressão para um tanque, né? Onde você pega coluna d'água, né? Pressão de coluna d'água. Isso para um tanque que ele tem abertura superior, mas e se o tanque for completamente fechado, ele tiver pressão de gás em cima também? Como é que faz para fazer a leitura real do tanque, né? Aí você normalmente aplica um transmissor de pressão embaixo e outro em cima. Um pega a pressão de gás e a outra pega a pressão total. Subtraindo uma pela outra, você tem acaba tendo no caso, a pressão diferencial que a gente chama, que é no caso, o nível real do tanque, né? Pessoal, mais dúvidas, alguma informação, uma curiosidade que vocês queiram perguntar para o Fernando? Eu tenho mais uma. Tá. Não, vai, Juliano, por favor. Pois não. Vai. Tá. Obrigado, Moisés. Fernando, e a empresa de vocês, ela trabalha com a venda do produto e a desenvolvimento da solução também? Qual é a estrutura que vocês têm, assim, aqui no Rio Grande do Sul, vamos dizer assim? Uhum. Não, então, Juliano, no caso a Balmer, hoje a gente se concentra realmente na parte de produtos, né? A gente vende o conceito de solução, assim, mas a gente não aplica
na máquina, né? Normalmente a gente trabalha, eu sou responsável pelo atendimento de integradores de automação, né, de empresas que já fazem diretamente esse serviço de integração de automação, e fabricantes de máquina que normalmente tem seu time de automação já dentro da empresa, né? Então acaba que a gente acaba num trabalho de desenvolvimento de solução em conjunto com o cliente, né? Entender como é que é o processo dele, né? Porque como o Marco frisou antes também, cada detalhe é importante, né? Cada situação, o produto, eu preciso medir o nível real do tanque, mas eu não consigo botar um transdutor de pressão embaixo, e aí como é que eu faço? Né? Então a gente tem que estudar cada caso, né, e aplicar junto com, e tá especificando e depois tratando a parte comercial junto com os clientes, né, e a gente acaba pegando realmente N situações, mas realmente, assim, o corpo de serviço, a gente não tem, a gente realmente faz o trabalho de engenharia, especificação dos produtos e soluções só mesmo, Juliano. Tá, entendi. Na verdade, quando tu fala em solução, na verdade, vocês trabalham junto com o cliente para entender a necessidade do cliente, trabalhar junto com o cliente para especificar o produto para ele e tentar resolver o problema dele. Exatamente. Entendi. Isso, aí dentro desse cenário a gente tem N aplicações, né? Vou dar um exemplo para ti, que a gente trabalha muito, assim, eu estou fazendo uma leitura aqui de nível com transdutor de pressão, mas o meu transdutor de pressão, ele não está pegando o nível corretamente, ele está me acusando uma diferença muito grande. O que está acontecendo? A gente já pegou, por exemplo, processos onde, vamos supor aqui, deixa eu pegar aqui uma coisa para mostrar para vocês. A gente já pegou aqui situações onde, por exemplo, o transdutor de pressão está me acusando um sinal falso aqui e não está me acusando o sinal correto da leitura de nível do tanque, né? Aí existem situações que a gente identificou que é o seguinte, por exemplo, aqui esse transdutor de pressão aqui na bundinha do tanque que está fazendo essa leitura de nível está pegando o sinal errado. Por quê? Né? Já teve situações que a gente descobriu que, assim, hoje, todos os transmissores de pressão do mercado são calibrados a 20 graus, por exemplo, né? Então, à medida que você tem um processo de fabricação de leite, cerveja, qualquer outro que tem realmente uma temperatura aplicada, o erro de medição de um transmissor de pressão, ele varia conforme a temperatura. Porque aquela célula de medição que eu expliquei antes, ela está exposta à temperatura, ali dentro tem um óleo, com temperatura que ele óleo expande, ele retrai, né? Então, à medida que você aplica uma temperatura negativa ou positiva, a partir de 20 graus, ele tem uma deformação que ele começa a chegar em 3, 4, 5% de erro, né? Como a gente tem transmissores que são iguais aos que tem no mercado, que funcionam da mesma forma. Eles têm deformação com temperatura. De precisão, né? Agora, a gente tem soluções que o transmissor de pressão, ele tem dentro dele um sensor de temperatura que ele se auto-corrige, se auto-recalibra à medida que você tem uma variação de temperatura. Aí, então, você tem uma curva de precisão muito, muito mais precisa, né? Aqui, por exemplo, a 80 graus, ele, em vez de ter 3% de erro, ele tem 0,5% de erro, né? Então, aí, aqui você tem uma aplicação com exatidão, né? Então, a gente faz, isso na verdade é bem simples, mas vários problemas desse tipo, né? Vou dar outro exemplo para vocês, né? Um cliente meu, a Stara, alguém conhece a Stara? A Stara aí da região, né? Como é que não vai conhecer, né? Sim, é pertinho. Exatamente. Então, a Star, a gente vende a nossa chave de nível, que eu mostrei antes para vocês ali, que ela faz aquele suprimento do encrustamento de produto para o tanque dos pulverizadores. Sabe os pulverizadores? Aqueles tratores com umas hastes laterais gigantes, assim, que passam pulverizando o campo, né? O que acontecia? O pessoal mistura adubo dentro do tanque do pulverizador, e esse adubo, conforme a máquina vai trabalhando, ele acaba encrostando na parede do tanque,
né? À medida que esse vai encrostando, os sensores que eles usavam para ver o nível do tanque não funcionavam. E daí a gente aplicou a nossa chave, e a nossa chave ela consegue suprimir esse encrostamento e realmente pegar quando tem nível realmente de produto. Então a gente gosta realmente de trabalhar no detalhe, realmente e descobrir onde estão os pontos, as falhas de processo e entrar com a nossa tecnologia, né? Ótimo, ótimo. Beleza. Mais dúvidas, pessoal? Foi até bom o professor Juliano, entrar nesse assunto. Fernando, claro, vocês rodam o estado aí, o país todo. É uma curiosidade, como está o pessoal nessa área? Quando você chega lá, qual é a qualificação técnica daquele funcionário da empresa em relação à automação, instrumentação industrial? Como é que está assim a nível de estado, né? Vamos dizer assim. Como é que você vê essa mão de obra técnica qualificada lá na indústria? Digamos assim, tem de todos os tipos, né? A gente pega de todos os tipos, mas normalmente aqui, o pessoal que eu visito, normalmente, que eu atendo aqui, e a gente pega várias aplicações com os colegas, com as apresentações da nossa empresa aí que a gente acompanha, né? Tá cada dia crescendo mais a automação, né? O pessoal está cada dia mais qualificado. Vai pegar hoje, por exemplo, aí vou dar um exemplo, um equipamento no meio do campo, lá de com um silo de grão acoplado num secador de grãos, né? Lá no meio do campo, lá no interior do Mato Grosso. Hoje, esses sistemas aí do armazenamento de grãos são 100% automatizados. Por mais que sejam lá no meio do campo, lá pegando 200, 500 quilômetros de estrada de chão sem ver uma viva alma, chega lá e tem um equipamento 100% automatizado, como eu falei, que conversa na nuvem, que o agricultor está lá do outro lado do Brasil e está vendo a produção de grãos da máquina dele. Né? Por exemplo, aqui nós temos aqui no Rio Grande do Sul, inclusive próximos aí, nós temos o maior player da América Latina aí dos sistemas de grãos, que é a Kepler Weber, né? Por exemplo, né? Então, realmente, esses caras aí estão à frente do mercado, né? Estão produzindo muita tecnologia, né? Vai pegar o setor de mineração, que a gente trabalha bastante por causa como eu comentei antes, da nossa linha de encoders Heavy Dutch. O setor de mineração está cada dia mais automatizado também. A própria Vale do Rio Doce tem um mineroduto de não sei quantas centenas de quilômetros 100% automatizado, né? Então, onde você tem o monitoramento de todos os dispositivos de campo, motores, correias, enfim, tudo que está ali dentro do componente dele. Então, cada dia mais o mercado está crescendo. Claro, a gente acha coisas menos automatizadas, com certeza. Porém, a tendência sempre é a evolução. Cada dia mais o mercado está crescendo. Hoje em dia, o que a gente vendia 10 anos atrás como top de solução é o básico, né, de muitas indústrias que a gente encontra, né? Mais dúvidas, pessoal? Mais comentários, por favor? Podem utilizar o microfone. Fica à vontade aí, pessoal. Nesse sentido que tu falou, eu destaco um ponto bem importante que a gente percebe, assim, quanto é importante essa questão do setor da faculdade, por exemplo, né, instituição de ensino, que geralmente os alunos que se formam, quando eles são profissionais, o que eles vão levar como solução para a empresa que eles vão ter? O que eles vão ver, primeiramente, o que eles vão ver na faculdade. Né? Então, geralmente, o cara vê na faculdade o exemplo que ele tem, muitas vezes, para tentar desenvolver alguma coisa na indústria. E aí eu vejo isso com uma parceria muito importante, principalmente para as indústrias, né? O cara vai buscar reproduzir aquilo que ele viu na universidade. Isso acontece muito.
né? Uhum. Não, sem dúvida, Juliano. A gente, por exemplo, como eu comentei, o Marco comentou antes, eu me formei 10 anos atrás técnica eletrônica, né? Eu fiz metade da engenharia de controle e automação. Atualmente está trancado em função de pandemia. Nesse meio tempo, eu comecei um curso à distância de gestão comercial, né? Mas a gente, no caso, a gente tem que estar sempre estudando e sempre querendo evoluir, né? Hoje eu ainda não me formei engenheiro, mas com certeza eu vou me formar, eu vou chegar lá, né? E a gente, no curso de engenharia, a gente pega muito a questão assim, desde onde nasce a matemática, onde nasce a física ali, uma derivada, uma integral, enfim, cálculos e coisas complexas, né? E quando você vai, por exemplo, o pessoal que está cursando eletrotécnica vai para o campo, isso tudo está dentro de um CLP, está dentro de uma estrutura, de uma plataforma já pré-moldada, onde você tem que saber operar, às vezes, né? Simplesmente saber programar um CLP, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar ciente, que a gente tem que estar sempre conciliando a teoria, o que a gente aprende de engenharia, porque o pessoal sai do curso com uma alta carga técnica, mas ele tem que saber aplicar. Antes, até o próprio Marco frisou isso, né? A gente tem que saber, depois, eu vou trabalhar de projetista. Pô, tu vai ter que saber conciliar o que existe de solução no mercado com o que tu aprende, casar as duas coisas, casar a teoria com a prática, né? Por que eu vou usar um transmissor tal? Por que eu vou usar o motor tal? Por que eu vou, né? Bomba, né? Tem que ser de vazão de tanto, aí você tem que calcular a vazão, procurar uma bomba que encaixe dentro dessa vazão, por exemplo, né? Então, tudo isso tem que estar casado. E, então, não só é importante, digamos assim, a formação, quanto também o pessoal se conscientizar que tem que aplicar bastante a prática também, né? Hoje em dia, muita coisa a gente... vai ter um treinamento de CLP, faz o treinamento de CLP, vai ter um treinamento de sensores, faz o treinamento de sensores, todo dia o mercado está evoluindo, né? Mais dúvidas e comentários, pessoal? Ninguém colocou nada no chat. Podem fazer diretamente, fiquem à vontade. Se não temos mais nenhum comentário e dada o avançar da hora, eu chamo então o colega professor Moisés para fazer um fechamento para nós. Por favor, professor. Obrigado, professor Marco. Parabéns, Fernando, pela apresentação. Obrigado por trazer esses conhecimentos, compartilhar conosco, né? Assuntos relevantes aí na vida do eletrotécnico, ainda mais agora, nesse futuro que se desenha, né? Cada vez mais digital e cada vez mais conectado entre máquinas e entre processos industriais. Então, agradeço em nome da instituição, em nome do campus, do curso, coloco a instituição à disposição da empresa, para projetos futuros, para ajudar o nosso estudante aí nos processos dele, ou desenvolvendo processos, ou automatizando processos, né? Então, pode contar com a academia e com a empresa e juntos achar uma solução, né? Perfeito. Então, já agradeço em nome do curso e da instituição. Obrigado. Não, obrigado pessoal, pela oportunidade de estar conversando com vocês, aí, de estar nesse bate-papo aí com o pessoal. O prazer é todo nosso aí de poder estar levando a nossa empresa, a nossa tecnologia, né? Eu estar conversando, tendo essa experiência com vocês aí, também é muito gratificante, então, de todo o coração, realmente, só eu que tenho que agradecer aí ao espaço aí, pessoal. E 100% à disposição, de novo, tá? Por favor, me questione, me comunique em treinamentos, reunir coisas, digamos assim, treinamentos online, presenciais aí, fazer os hands-on aí com
aí junto no campus com o pessoal, claro, quando passar um pouco desse cenário que a gente puder tá em contato, né? Mas vai tudo graças, com a bênção de Deus, aí vai tudo melhorar, a gente vai poder fazer bastante coisa em conjunto, se Deus quiser. Muito obrigado, Fernando. Agradeço a disponibilidade por trazer todas as informações muito relevantes aqui para nossos alunos, para os participantes aqui do nosso bate-papo. Agradeço a presença de todos. Espero vê-los semana que vem, no nosso próximo evento. O cronograma e o e-mail para contato estão no chat. Então, deixo uma boa noite a todos, fiquem bem e até a próxima. Obrigado, uma boa noite a todos, um abraço, sempre à disposição aí. Se cuidem. Saúde a todos. Valeu, obrigado. Uma boa noite a todos aí, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Boa Tchau, noite. boa noite. Valeu. Boa noite.